Olá pessoal, começando tudo de novo, né? Começando nossas aulas online. Nós tivemos aí um tempinho para descansar, né? Dessa última prova que a gente fez até agora, que também estava esperando o material de vocês para a gente retornar novamente às nossas aulas, né? Nós temos que trabalhar o capítulo 4, né? Inclusive já estou aqui com o material em mãos, já peguei lá na escola. A gente espera que vocês também vão na escola pegar o material de vocês, né? Que é o quarto módulo, ou seja, a última prova que a gente vai fazer, né? Então vai ser da mesma maneira que a gente estava trabalhando, né? Através de vídeo, aula, né? Então a gente vai explicar aqui o assunto para vocês, vocês vão captar as informações, né? E também montar um vídeo, né? Que vai ter o valor de uma prova com as atividades, né? Então a gente conta também que vocês façam direitinho aí todas as atividades para que a gente possa somar os pontos que é o que vale a última prova, certo? Então a gente vai trabalhar o capítulo 10, né? Do módulo 4, que fala das dinâmicas populacionais na África, né? Das dinâmicas populacionais da África, que a gente já lembra com relação às antigas civilizações, né? A gente já data aí do período também pré-histórico, né? Então os povos africanos são povos muito antigos, né? Que veja no primeiro tópico aqui, onde ele fala territorialidade dos grupos étnicos africanos, né? Então ele já traz um tipo de grupo, que é o Khoisan, que são grupos antigos, né? Um grupo, uma etnia muito antiga da região sudoeste do continente africano, né? Que tem traços culturais muito antigos, né? Até a maneira deles acender o fogo é de forma antiga, né? Eles acendem o fogo da maneira como o homem pré-histórico acendia, né? Colocava a pedra, colocava lá, né? Inclusive nós temos uma imagem aqui mostrando, ó, grupo de caçadores, Khoisan, acendendo fogo na Namíbia, né? Então são povos muito antigos, né? Boa parte dos povos africanos eles são de etnias muito antigas, né? E aí dentro do continente africano existe muitas etnias diferentes, línguas diferentes, né? Modos de viver totalmente diferente dos grupos atuais, né? Então ele cita também a região do deserto de Kalahari, né? Na África, principalmente na África do Sul, né, que datam aí das populações mais antigas da Terra, né, em torno de 22 mil anos atrás, né, esses povos são descendentes, certo? Ainda na página 435, né, no primeiro tópico, ele aborda também a existência de povos, né, antigos na região do Nilo, né, do Nilo, do rio Níger, do rio Congo, né, lá embaixo aqui no último parágrafo, né. Principalmente esses povos viviam ao longo das bacias hidrográficas, ou seja, viviam próximos a rios, né? Você vê que sempre as populações, desde as primeiras civilizações, né, civilizações mais antigas, sempre viviam nas proximidades dos rios, exatamente para a questão da sobrevivência, né? Para beber a água, para desenvolver a agricultura e etc, né? Então, ele cita também as regiões de atuação dessas bacias hidrográficas, né? Na África Ocidental, na África Central, na África Oriental e na África Meridional. Ou seja, a gente vai ver cada uma dessas regiões e as etnias que lá existiam, né? Que são muitas, né? Principalmente na página aqui 436, ele já mostra o mapa. Ó. Você vê a tonalidade de cores que existe no mapa, abordando aí uma infinidade de etnias existentes, né, dentro do continente africano, né? Isso se deu principalmente pelas populações que já existiam, né, e depois também pela atuação dos europeus, né, que exploraram a África, que participaram de todo esse processo de exploração, né, de dominação e também processo de escravidão, né, de tráfico de escravos da África para outras regiões do mundo, né, que foi uma riqueza
muito grande para a Europa, né? Então, na página 436, ele aborda aqui o Império Europeu, né? A questão do Império Europeu, o domínio que os europeus tinham com relação ao restante do mundo, principalmente com relação ao continente africano, que foi de dominação europeia, né? Os europeus dominaram o continente africano, né? Então, adotaram várias práticas de exploração e também a questão da venda do escravo, né, para o restante do mundo, principalmente para cá, para a América também, né. A América comprou muitos escravos, a gente vai ver isso aí mais na frente, né, vai falar bastante também com relação à escravidão na África, certo? Então, na página 436, ele mostra também a Conferência de Berlim no século XIX, né? Vamos dar uma lida bem aqui, ó. O Império Europeu, né, já no primeiro parágrafo da página 436. O Império Europeu, com seu processo colonizador, orientado para a exploração dos recursos naturais, não se preocupou em considerar a diversidade de nações. Durante a Conferência de Berlim, no século XIX, o continente africano foi dividido entre os países europeus. A essa divisão não respeitou as nações e estados que lá se encontravam, né? Então, simplesmente os europeus ocupavam todo o continente africano e exploravam, assim como os portugueses, né, ocuparam aqui o Brasil, né, e outras partes da América dentro do processo de exploração, né, colonização e exploração. Então, no início eu mostrei o mapa, ó, né, da quantidade de etnias existentes na África, mas também da atuação dos europeus dentro do continente africano, explorando todos os recursos naturais, minerais, né, e também vendendo escravos para fora, certo? Página 437, ele aborda o número de grupos étnicos na África, né, que é em torno de, supera 500, né, supera 500 o número de grupos étnicos dentro da África. Ou seja, tem vários tipos de língua, tem várias culturas que esses povos vivem, né? Então, infinidade de pessoas, de grupos diferentes, né, de nacionalidade diferente, de línguas diferentes, né? Línguas tem em torno de 36, né, atual. Antes tinha mais, né? Quando ocorreu a questão do processo de ocupação, houve também a questão da matança de muitos africanos, né? De grupos que existiam isolados também foram mortos, né? Como aqui no Brasil também houve muita matança de índios, né? A gente sabe disso. Então, essa diversidade de língua, que hoje é em torno de 36 línguas diferentes dentro do continente africano, atualmente, antes eram mais, né? Antes da chegada dos colonizadores europeus, né? Existiam muitos mais grupos e também muito mais etnias. Como eu falei, muitos grupos foram mortos, dizimados por conta do processo de ocupação dos europeus dentro do continente africano. Então, os europeus quais são? Franceses, ingleses, portugueses, né? Espanhóis que vieram para a África explorar, certo? Ainda na página 437, ele mostra também a região equatorial, né? Que na região equatorial da África é onde existe a maior concentração de florestas, né? Floresta densa, certo? Que também dentro dessas florestas existe uma infinidade de grupos étnicos, né? De tribos, né? Como tribos indígenas, né? Que existiam no Brasil também, lá na África, né? Existiam muitos grupos também que viviam da floresta, certo? Então ele cita até algumas áreas remanescentes da floresta do Congo, da República Democrática do Congo, de Camarões, da República Central da África e Guiné Equatorial, né? São as regiões onde há maior concentração e diversidade étnica na África, né? Fica na região equatorial, né? Principalmente por conta da floresta, né? Que ela é densa, então eles têm como mais eles se esconderem, né? Como os índios. Quando os índios eram atacados, eles migravam daquela região e iam para outra região mais dentro da floresta, né? Então, da mesma forma, na África eles tinham essa estratégia. Página 438, aí vocês vão ler a região do Golfo do Guiné,
né, onde nessa região existia uma grande quantidade de grupos nômades, né, ou seminômades. O que são grupos nômades e seminômades? Né? São grupos que se estabelecem em uma região por uma determinada parte do tempo. Quando não tem mais alimento, ele migra para outra região, ou seja, ele não fica fixo, né, em uma região. Ele, quando acaba aquele alimento, ele vai para outra região em busca de sobrevivência. Esse é chamado os grupos nômades ou seminômades, né? Ele se estabelece em uma região quando não tem mais o alimento, quando não tem mais o fruto, a caça, né, o peixe, eles vão para outras regiões, né, em busca de sobrevivência. Então, assim, os povos antigos também eles viviam de região para região, não tinham, eles não eram sedentários como nós somos, né, considerados sedentários porque a gente tem moradia fixa, né, vive dentro daquele país, dentro daquela região, né, dentro daquela cidade, daquele bairro, então é considerado sedentário, né. Os grupos nômades não, eles não tinham casa fixa, eles faziam a casinha ali, com o tempo se alimentavam, quando não tinha mais alimento, ele migrava para outra região em busca de sobrevivência, né? Então, boa parte desses grupos nômades também, eles foram desaparecendo principalmente por conta da questão do desmatamento da floresta, né? Então, os portugueses desmatavam e à medida que ele ia desmatando a floresta, eles iam adentrando mais para dentro da mata, se refugiando, se escondendo dentro desse processo de colonização, né? Principalmente por conta de que os europeus também adotaram a questão da agricultura, né, para poder lucrar mais dentro do processo de colonização. Outra característica na página 438 é a questão das características ambientais, né, que interferem também com relação às etnias das populações africanas, né? Então, a escassez de chuva, por exemplo, né, ou a ausência de cursos fluviais, ou seja, a ausência de rios. Essas pessoas passavam pouco tempo em uma região e iam buscar áreas onde tinham rios, exatamente para eles beber a água, para eles sobreviver, para pescar, né, o peixe para se alimentar. Então, as áreas mais escassas de chuva, por exemplo, as áreas de deserto, é onde tem o menor número de populações, né, de etnias africanas. Já na parte oriental, né, no último parágrafo aqui da página 438, na região oriental da África, é onde predomina a questão dos pastoris e os caçadores, principalmente na região onde há savana, né? Onde há savana, que é um tipo de vegetação típico da África, que é o mesmo aqui da nossa região que nós chamamos de cerrado, né? Aqui nós temos uma vegetação no Brasil chamada de cerrado, lá eles chamam de savana africana, né? Então, já é uma região mais habitada porque já faz parte das regiões mais urbanizadas, né? Onde se desenvolveram as cidades africanas, principalmente na região oriental da África, né? Tem no texto também para vocês lerem. Desculpa aí, para vocês lerem essa parte aí da África Oriental. O próximo tópico ele fala sobre o imperialismo europeu e os conflitos na África, né? Na página 438 tem assim, o imperialismo europeu e conflitos na África. Dessa parte aqui eu queria mostrar para vocês esse mapa. Porque esse mapa, pessoal, ele mostra a questão do processo de dominação dos europeus com relação à escravidão, aos escravos na África, né, que eram muitos. Então eles eram vendidos como uma mercadoria. Era um lucro muito alto para a Europa na época, né, porque vendia-se escravos, né, homens para trabalhar na lavoura, né, principalmente para trabalhar no corte da cana-de-açúcar e outras atividades, né. Então tá aí, ó, no mapa vocês vão acompanhar esse mapa que eu vou já explicar aqui para vocês, esse movimento migratório de africanos, né, para outras partes do mundo, do continente africano, para o Brasil, para várias partes do mundo, né? Vocês vão acompanhando aí, ó. Tem assim, na página 439, tem tráfico negreiro 1502 a 1866, né? Então tem tráfico negreiro 1502 a 1866, número de escravizados, origem e destino, né? Então nesse mapa vocês vão ver aqui, ó, a primeira informação tem fluxo de tráfico negreiro, né?
Aí tem a origem, né? Observe aí o mapa, ó. Tem a origem, aí tem Brasil, né? Que são os escravos que vieram para o Brasil. O Caribe, né? Essa região aqui das ilhas da América Central, né? Nós temos a América do Norte, também que veio uma grande quantidade de escravos trabalhar nessa região da América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, né? México. Escravidão tradicional não mercantil, né? Então tem esse tipo de escravos também na cozinha roxa aí, ó. Estão vendo aí, eles estão aqui no norte da África e na região do Oriente Médio, né? Principalmente do norte da África para o oeste da Ásia, né? Então são escravos tradicionais. Esses escravos permaneciam dentro do continente africano, eles não eram vendidos para o restante do mundo, né? Eles ficavam para trabalhar, serviço doméstico, né? Para ficar servindo a coroa dos países europeus, ou a coroa portuguesa, ou espanhola, né? Ou da Dinamarca, ou da França, enfim. Esses escravos não eram vendidos, né? Eram escravos escolhidos a dedo para trabalhar nas fazendas de café, né? No corte da cana-de-açúcar, para trabalhar também na cozinha, né? As mulheres escravas, enfim, etc. Eles estão aqui na região norte, né, da África e também na região do Oriente Médio, né? O que mais? Os povos mais afetados. A África nos séculos XVI ao século XVIII. Então, os povos mais afetados da África, né, ou seja, as regiões onde ocorreu o maior aprisionamento de escravos para venda, porque o escravo naquela época, né, o negro era visto como uma mercadoria, ele servia apenas para servir, para trabalhar, né? Não ganhava nada, ganhava apenas alimentação, né? E alimentação precária, mal dava mesmo para eles ter a força ali para trabalhar. Tanto é que muitos escravos morriam no serviço, eles não aguentavam, né? O excesso de trabalho e acabavam morrendo, né? Por mal alimentação, eles não eram tão bem cuidados, né? Então muitos morriam, né? Principalmente no transporte também, né? Inclusive o mapa também vai mostrar que no transporte dos escravos, né? Do tráfico, da transição pelo oceano até chegar ao Brasil ou até chegar aos Estados Unidos ou América Central, muitos escravos acabavam morrendo dentro dos navios, porque tinha a peste bubônica, né? Bubônica, que é a peste do rato, certo? Que é a pulga do rato que transmitia para eles, e muitos escravos acabavam morrendo. E por vários outros tipos de doenças também, né? Por cólera, eles bebiam água contaminada, né? Dentro do navio, lá que ele carregava uma grande concentração, uma grande quantidade de negros dentro de um navio, né? E muitos acabavam morrendo, eles não resistiam à viagem, né? A alimentação precária e eles não resistiam. Muitos, quando chegavam, já estavam mortos, né? Alguns escapavam, mas muitos morriam também. Então, aqui, povos mais afetados, olha aí no mapa, ó. Aí tem o oeste africano, né? Oeste africano, Yorubá, são os tipos de povos, né? Africanos que eram vendidos. O Fon, o Bantus, né? Esses Bantus aqui ficou bastante conhecido também, inclusive boa parte dos Bantus aqui é de colonização também portuguesa, né? Da Espanha também e Portugal, né? O que mais? Fon também, né? Que vieram inclusive também de Portugal, que colonizou e vendeu para o Brasil. Ambundo, né? Maconde. Então são vários tipos de denominações, né? De nomes de grupos de africanos, de escravos africanos que eram vendidos para todo mundo, né? Inclusive para a América, né? Do processo de colonização, de exploração, né? Muitos vinham trabalhar na cana-de-açúcar, muitos vinham trabalhar nas minas de carvão, trabalhar na questão da extração da mineração, né? Do corte de cana e etc. Várias atividades, né? Nas fazendas de café, eles trabalhavam muito, né? E ganhavam apenas a alimentação, né? Agora a gente vai para a página 441, inclusive também tem outro mapa, né? O tópico fala-se escravidão africana, né? Na página 441,
que aborda a questão da prática escravista no século VII, né? Então, um século mais antigo, certo? Então, já mostra que nas regiões dos portos do Oceano Índico, né? O mapa mostra os reinos árabes na região do Oriente Médio, na Índia, era onde existia aí as rotas de tráfico de escravo, né? Durante a Idade Média Europeia. Já existia aí as rotas já no século VII de venda de escravos. Porque esse processo de escravidão, pessoal, se a gente for tentar entender, ele já vem do Império Romano, né? Depois ele é repassado principalmente para a África, né? Onde tem as nações mais pobres. Mas o processo de escravidão ele é mais antigo do que o século VII, né? Então já vai antes de Cristo, onde os grupos lutavam entre si, principalmente os romanos, né, e outros grupos adversários nas guerras antes de Cristo. Então aquele grupo que perdia iria trabalhar para aquele grupo que ganhou, né? Assim iniciou o processo de escravidão. Ele não é já do século VII, ele já é muito antes de Cristo, né? O processo de escravidão ele já é muito antigo. Então aquele grupo que vencia, né, que tinha mais armas, que tinha mais poder, fazia com que aquele grupo que perdesse a guerra iria trabalhar, se juntar àqueles outros, mas somente para trabalhar. Da mesma forma foi a questão dos povos africanos. Eram povos pobres, carentes, né? Então os europeus tinham armamento já, né? Tinha toda uma tática, tinha poder no mundo. Então eles dominavam toda a África, né? Aprisionavam os homens negros, no caso da África, que é de maioria negra, e aí eram vendidos para o restante do mundo, né? Porque dava-se bastante lucro para os europeus, né? Tanto pela questão da força de trabalho como a própria venda do escravo, eles lucravam muito, né? Então ele aborda aqui o século VII, né? A região aqui do norte da África, olha aí no mapa, ó. Esse mapa aqui que a gente está vendo, o processo de transição aí da escravidão, né? Das áreas de atuação de venda do tráfico negreiro. A região do Oriente Médio, ó, certo? Até circulei aqui. O Oceano Índico, né, também, onde existiam rotas entre portos, né? Aqui também na região do Mar Mediterrâneo, no norte da Europa, certo? Fazendo com que saíssem muitos escravos, né? Para ser vendido em várias partes do mundo, né? Inclusive na página 442, né? Vocês também vão acompanhar aí na página 442, abordando a questão da situação da América, né? Das populações escravizadas que eram distribuídas aqui na América, principalmente para trabalhar na questão dos engenhos de açúcar, né? Não no corte da cana-de-açúcar, mas também na fabricação do açúcar, né? E de outros, do álcool, né? Que é da cana-de-açúcar, para venda também, né, para o mundo. Então, no caso aqui, eram os portugueses que atuavam aqui no Brasil, né, que trouxeram uma grande quantidade de escravos para trabalhar com a cana-de-açúcar, né? Mas também eles trabalhavam em fazendas de gado, né, dos fazendeiros, né, fazendo serviço, olhando o gado, certo? E trabalhavam também nas minas de ouro, na questão ajudando na extração dos metais preciosos, né? que os portugueses também lucraram muito com a questão da extração do ouro, né? Aqui no Brasil. E também eles trabalhavam nas cozinhas, né? Eles trabalhavam também como domésticos, né? Domésticas de casa também, né? Então tudo isso eram trabalhos forçados, né? Que eles trabalhavam apenas para ganhar apenas a alimentação. Então eles não lucravam com isso, né? E no final do texto da página 442, né, ele coloca algumas imagens aí ilustrando a real situação, né, daqueles escravos que desobedeciam, né? Eles batiam nele, né? Eles torturavam aqueles escravos, né, que não queriam trabalhar no processo, que recusavam-se a trabalhar. Então, eles eram amarrados, eles batiam, chicoteavam, alguns até morriam ali amarrados, né? Então mostra também a questão das condições de transporte, né?
que era absolutamente desumana. Quando os escravos vinham para cá, muitos morriam nos navios, né, por conta de vários tipos de doenças que eles pegavam, porque eles se amontoavam dentro de navios, eram muitos homens dentro de um navio, muitos escravos, né, e acabavam, alguns chegavam já mortos, né, porque não resistiam à viagem, passavam fome, né, uma alimentação precária também, que fez com que muitos escravos não aguentassem o percurso, certo? Então também na página 442, só para a gente finalizar, nós temos um mapa, né? A gente vai parar por aqui porque na próxima aula já é outro assunto aqui, que fala sobre migrações, né? Então na página 492 nós temos o último mapa para a gente fazer a análise desse mapa, da transição das rotas de tráfico de escravos da África para o Brasil aqui, né? Para a América do Sul e o Brasil. Então vinha um escravo de Moçambique para o Rio de Janeiro, né? Vinha escravo de Benguela para o Rio de Janeiro, vinha escravo de Cabinda, Luanda, né, na África, por Recife, né, que era, no caso aqui, eram as capitanias hereditárias, né, na época. Eram as áreas mais valorizadas do Brasil, vamos dizer assim, que já eram cidades já bastante desenvolvidas para trabalhar na mineração, para trabalhar na cana-de-açúcar, para trabalhar nas fazendas de gado, nas fazendas de café, enfim, né? Veio uma grande quantidade de africanos também de Cabo Verde, né? Guiné-Bissau, para trabalhar em Belém, São Luís, em Recife, né? As capitanias que deram lucro no Brasil, né? Que prosperaram, né? Que se desenvolveram, que cresceram, que ocorreu um grande crescimento